Antes de começarmos, se curte conteúdo claro e relevante, já se inscreve no canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Bora pro vídeo. O mundo, mais uma vez, encontra-se à beira de uma nova escassez de semicondutores, um fantasma que assombra a economia global e ameaça paralisar cadeias produtivas inteiras. Desta vez, a sombra se projeta com especial apreensão sobre o Brasil, onde a dependência tecnológica de polos estrangeiros se revela em toda a sua crueza. A notícia de que o país busca ativamente se desvencilhar dos impactos de mais uma interrupção no fornecimento global de chips não é apenas um relato de articulação diplomática. É um alerta contundente sobre a fragilidade de nossa autonomia industrial. A mera menção de que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, iniciou contatos com embaixadores, tanto na China quanto no Brasil, para blindar o país de restrições internacionais, já nos diz muito sobre a gravidade da situação. Essa iniciativa, embora compreensível em sua urgência, evidencia uma realidade incômoda. Estamos, mais uma vez, reagindo a crises externas, em vez de antecipá-las com uma estrutura industrial robusta e resiliente. A origem desta crise específica nos leva a uma teia complexa de disputas geopolíticas, onde decisões tomadas em cantos distantes do globo têm repercussões diretas em nossas fábricas e empregos. O controle da Nexperia, uma gigante chinesa de semicondutores, ter sido assumido pelo governo da Holanda, desencadeando um bloqueio de exportações pela China, ilustra perfeitamente como eventos políticos podem se traduzir em choques econômicos globais. Para o Brasil, as consequências são imediatas e alarmantes. A indústria automotiva, um pilar da nossa economia, que responde por uma parcela significativa da indústria de transformação nacional e gera mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos, é particularmente vulnerável. Com a Nexperia fornecendo cerca de 40% dos chips essenciais para veículos flex, o risco de paralisação de linhas de produção nas próximas semanas torna-se uma possibilidade concreta e assustadora. A promessa do governo brasileiro de comprar os chips exclusivamente para uso interno, com garantias de rastreabilidade e sem repasse para exportação, é uma tentativa legítima de demonstrar boa-fé e proteger nosso mercado. Mas a questão fundamental que se impõe é: até quando podemos depender dessas salvaguardas diplomáticas para garantir nosso funcionamento básico? Essa crise dos semicondutores, mais do que uma disputa por componentes eletrônicos, desvela uma verdade inconveniente. O mundo, em sua incessante busca por eficiência e especialização, concentrou a produção de alta tecnologia em poucos polos. Essa concentração, embora tenha trazido benefícios em termos de inovação e custos em tempos de estabilidade, nos expõe a uma vulnerabilidade intrínseca em tempos de instabilidade geopolítica. O Brasil, nesse cenário, não pode mais se dar ao luxo de ser um mero espectador, reagindo passivamente a crises que poderiam, em grande parte, ser mitigadas ou até mesmo evitadas com um planejamento estratégico de longo prazo. A dependência de importações para insumos cruciais, como os semicondutores, é um elo fraco em nossa soberania econômica e tecnológica. A urgência em garantir o abastecimento, como declarado pela prioridade total dada pelo vice-presidente, é compreensível, mas não pode desviar nosso olhar do imperativo de construir uma base industrial mais autônoma. A indústria automotiva brasileira, representada pela Anfavea, já emite sinais de alerta, indicando que a persistência desse impasse pode ter efeitos deletérios na produção de veículos leves, pesados e máquinas agrícolas em um futuro muito próximo. A associação enfatiza que uma negociação direta com o governo chinês pode ser crucial para evitar que o Brasil sofra os mesmos choques que afetaram fábricas em 2021. Essa preocupação é legítima e demonstra a necessidade de uma ação coordenada entre governo e setor produtivo. No entanto, a busca por soluções imediatas não deve ofuscar a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre as causas estruturais dessa vulnerabilidade. A corrida por chips é, em sua essência, uma corrida por soberania tecnológica. É uma disputa que define o futuro da capacidade industrial e da resiliência econômica de uma nação. O Brasil, nesta conjuntura crítica, tem a oportunidade,
e talvez a obrigação, de demonstrar que está determinado a não ficar para trás. A fragilidade exposta por essa crise de semicondutores é um chamado à ação, um convite para repensarmos nossos modelos de desenvolvimento e investirmos de forma decidida em autonomia e inovação, garantindo um futuro onde nossa capacidade produtiva não seja refém de tensões globais alheias aos nossos interesses nacionais. A esperança é que, desta vez, a lição seja aprendida e que os esforços diplomáticos atuais sirvam como um catalisador para uma transformação mais profunda e duradoura em nossa infraestrutura tecnológica e industrial. A presente crise de semicondutores, embora em sua urgência, force o governo brasileiro a uma dança diplomática delicada para assegurar o fluxo de componentes essenciais, nos lança um feixe de luz sobre uma realidade mais profunda e persistente. Não se trata meramente de um gargalo de suprimento pontual, mas da manifestação clara de uma vulnerabilidade estrutural que tem raízes na nossa limitada capacidade de produzir e inovar em áreas de tecnologia de ponta. O movimento para excluir o Brasil de restrições internacionais, embora necessário para proteger a vital indústria automotiva e milhões de empregos, é um paliativo. Uma medida reativa diante de um problema que exige uma solução proativa e de longo prazo. A soberania tecnológica, como cada vez mais se percebe, não é um luxo acadêmico, mas um imperativo para a segurança econômica e a própria autonomia nacional. A corrida pelos chips, nesse contexto, transcende a mera competição comercial. Ela se configura como uma batalha pela capacidade de uma nação moldar seu próprio futuro em um mundo crescentemente digital e interconectado. O Brasil, ao se posicionar para dialogar diretamente com potências globais, demonstra um instinto de autopreservação louvável. Contudo, a verdadeira prática de soberania se inicia não nas negociações de curto prazo, mas no investimento robusto e contínuo em pesquisa, desenvolvimento e, crucialmente, na formação de capital humano capaz de sustentar uma indústria de semicondutores e outras tecnologias avançadas em solo nacional. A dependência de poucos polos produtores de alta tecnologia, se não for ativamente combatida, continuará a nos deixar à mercê de disputas geopolíticas que fogem ao nosso controle, mas cujos efeitos recaem diretamente sobre nossa economia e nosso bem-estar social. É um chamado à ação, um convite à reflexão sobre os pilares que sustentam a prosperidade e a resiliência de uma nação no século XXI. A cada crise como esta, a oportunidade de aprendizado se renova, mas a janela para a ação efetiva pode não permanecer aberta para sempre. A história nos ensina que as nações que prosperam são aquelas que antecipam as tendências, que investem em sua própria capacidade e que não se acomodam na dependência externa. O desafio que se apresenta agora é transformar a urgência do presente em uma estratégia sustentável para o futuro. É hora de consolidar os esforços diplomáticos com um plano audacioso de desenvolvimento industrial e tecnológico que vise a autossuficiência em setores estratégicos e a redução da exposição a choques externos. A busca por chips é, em última instância, a busca por um futuro onde o Brasil não seja apenas um consumidor, mas um protagonista na arena da inovação global, capaz de ditar seus próprios rumos e garantir um futuro de prosperidade e autonomia para seus cidadãos. O verdadeiro trabalho, aquele que constrói alicerces sólidos para as gerações futuras, começa agora. Deixe sua opinião nos comentários.